Grupo 16, Projeto Integrador, 2 integrantes. Ajair Scott, Alain Ribeiro Cunha, Ivan Alexandre de Abreu Filho, Natália Febregatti Estevam, Marco Antônio Delfino de Carvalho, Ricardo Natanael da Silva Leme, Reginaldo Egashira, todos da Univesp. O uso de imagens e músicas são permitidos pelo banco de dados do YouTube. Nosso tema: hemofilia A. A hemofilia A é uma doença hereditária que afeta a coagulação do sangue e é caracterizada por uma deficiência no fator 8 de coagulação. A hemofilia A é a forma mais comum de hemofilia, representando entre 70% e 85% dos casos. É causado por uma mutação no gene fator 8xq28. Afeta principalmente homens, com uma incidência de 1 caso para cada 10.000 nascidos. É classificada como grave, moderado ou leve, de acordo com os níveis do fator de coagulação. A hemofilia A é diagnosticada com base em exame de sangue que verifica a coagulação e a dosagem do fator 8 para a hemofilia A e do fator 9 para a hemofilia B. A hemofilia A pode ser tratada e com autocuidado. Na maioria dos casos, as pessoas podem manter um estilo de vida ativo e produtivo. Ocorre ainda uma suspeita de diagnóstico com base de tempos de coagulação prolongada, tempo de trombosplastina parcial ativada do fator 8 e ainda dos níveis de antígeno. Sobre a doença. Hemofilia é a luta diária para não se machucar. A hemofilia é uma doença hemorrágica de herança genética ligada ao cromossomo X. De acordo com os dados de 2023, a enfermidade atingiu 13.895 pacientes em todo o país, o que faz do Brasil o quarto colocado no mundo em quantidade de pessoas com a doença. Segundo a Secretaria da Saúde, em 2024 passou a ser produzido pela fábrica Hemobras, com investimento de 1,2 bilhão de reais, na tentativa de tornar o Brasil autossuficiente na produção do composto coagulante que beneficiará os portadores da hemofilia A. A meta é garantir a produção do fator 8 recombinante para atender a 100% da demanda do SUS. Com a planta da Hemobras na cidade de Goiânia, Pernambuco, o Brasil deixará de gastar anualmente cerca de 200 milhões de dólares com importações. Quando a enfermidade não é diagnosticada precocemente e tratada de forma adequada, a hemorragia espontânea ou a provocada por trauma, cirurgia, sangramento nas juntas, músculos, hematose e hematomas podem causar deformidades, dores crônicas e a redução na qualidade de vida dos seus pacientes. O tratamento oferecido pelo SUS para a hemofilia é considerado modelo para os países em desenvolvimento. O Ministério da Saúde instituiu há quase 10 anos as profilaxias primária, secundária e terciária, que é considerada a forma mais adequada de cuidado e prevenção de ocorrências de sangramento e o surgimento de sequelas articulares. Para os pacientes com imunotolerância e resultados não satisfatórios, desde 2021 o Ministério da Saúde fornece o emicizumab, medicamento injetável que ativa e atinge na coagulação, mesmo na presença de inibidores, garantindo assim proteção. O diagnóstico é importante a gente lembrar que, embora o histórico familiar esteja sempre frequente nos diagnósticos, em até 30% dos casos pode não haver antecedente familiar de hemofilia. Daí a necessidade da atenção com sangramentos fáceis e prolongados, hematomas subcutâneos nos primeiros anos de vida e, em particular, com os meninos. Um outro cuidado: os hemoderivados, embora sejam produzidos a partir de plasma coletado de doadores de sangue, são hoje considerados produto bastante seguro devido às novas técnicas de diagnóstico, inativação viral e purificação. Há ainda os concentrados recombinantes, que são desenvolvidos por técnicos de biologia molecular, sendo altamente purificados. E por meio dessa metodologia é possível que os fatores sejam de longa duração na circulação ou mais potente e menos imunogênicos. O nosso grupo se debruçou, se dedicou e jogou luz sobre esse
entendimento e conhecimento. Fomos a campo, nos debruçamos em conteúdos disponíveis nas redes e entendemos como desfecho que a principal ferramenta que podemos entregar à comunidade e àqueles que poderão eventualmente visualizar o nosso conteúdo é o conhecimento. Agora vocês ficarão sabendo da parte técnica no desenvolvimento do projeto que permitiu criar uma página disponível e acessível. Essa página foi desenvolvida por Ivan e Marco. Boa tarde, então eu vou apresentar a solução que o grupo desenvolveu, né? Então, nós mantivemos o trabalho realizado do primeiro projeto integrador e adicionamos algumas novas funcionalidades de acordo com as sugestões levantadas na implementação junto com a comunidade, né? E então nós seguimos com essas alterações, que basicamente foram alterar cor de botão, cor de fundo, deixar o site de maneira mais utilizável na versão mobile e adicionar mais algumas informações para facilitar o acompanhamento, né? E outra sugestão do próprio grupo foi a criação de um aplicativo, né? Então, vamos começar a simulação do projeto. Então, acessando uma conta que a gente tem de teste aqui, tá? Então, vou acessar. Podemos também fazer o login utilizando o Gmail, né? Então, acesso via, se você já tem cadastrado o Google no seu celular, fica mais fácil também de logar. Mas vou fazer a demonstração aqui de um projeto, de um modelo padrão aqui, né? Então, a gente se loga, traz algumas informações do paciente aqui, e uma das alterações que foram realizadas é a mudança do layout, né? Que faltavam algumas informações, então adicionamos um dash, as cores também foram solicitadas que tivesse alteração, então também alteramos. Outra mudança foi também deixar o layout responsivo, que hoje difere de quando a gente gravou da primeira vez, que não estava tão bem essa parte de responsivo. Então o menu traz os dados da conta, né, com o calendário também para acompanhar. E as principais alterações foram essas, né? Então deixar o site responsivo, adicionar mais informações na home e facilitar a navegação como um todo, né? E fora adicionar o login utilizando sua conta do Google, tá? Então, mesmo se você não tenha cadastro na aplicação, você consegue criar via Google, né? Então essas foram as alterações que a gente fez na solução. Falar um pouco sobre o desenvolvimento do app, mesma coisa, então a gente desenvolveu utilizando Java, né, o aplicativo. Então, mesma coisa, os dados do usuário que está do paciente, as informações do perfil aqui, como a gente demonstrou na versão desktop, agenda, tudo de maneira já no mobile. E mesmas opções de login utilizando o Google, que para o mobile faz toda a diferença, né? Usando o app você consegue facilmente logar com o Google, ou tradicional utilizando seu e-mail, tá? Então o aplicativo foi desenvolvido usando Java e a versão mobile foi desenvolvida usando Python, Framework, Flask, tá? Então, vou fazer só mais uma demonstração aqui. Essa é a solução que o grupo implementou, tá? E todos os dados também estão armazenados no banco de dados, num banco Postgres, tá? Então, foi basicamente essa solução que a gente vai disponibilizar para a comunidade utilizar, com as alterações solicitadas por eles. Basicamente, essa foi a implementação do grupo.